Olá, meu nome é Gabriel e eu vou falar das características dos animais ou do reino animalia. Os animais são organismos multicelulares, eucariontes e que apresentam nutrição heterotrófica, ou seja, eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Apesar de serem bastante distintos anatômica, morfológica e fisiologicamente, todos os animais possuem as três características citadas. O reino Animalia ele possui mais de 1 milhão de espécies separadas em mais de 30 filos. Uma das características que mais aparece no reino Animalia é a capacidade de locomoção, mesmo tendo organismos sésseis que não podem se mover. A questão de habitat nos animais também se diverge, onde nós temos animais que podem viver em ambientes terrestres e animais que podem viver em ambientes aquáticos. As dietas também mudam, onde nós temos animais herbívoros, animais carnívoros, parasitas que dependem de outro ser vivo para se alimentar e saprófagos que se alimentam de cadáveres de outras plantas e animais. Normalmente dividimos o reino animalia em dois grandes grupos principais: os dos vertebrados, onde eles possuem uma coluna vertebral e um crânio que protege o cérebro, e os invertebrados, onde eles já não possuem nenhum dos dois das duas características, tem a coluna vertebral nem o crânio. É, Mesmo a gente conhecendo mais os animais vertebrados, os animais invertebrados já fazem parte de 95% do reino animal, enquanto os invertebrados só fazem parte dos outros 5%. Mesmo, mesmo tendo mais de 30 filos de animais diferentes, normalmente é registrado o estudo desse grupo análise de apenas 9, que são o grupo dos poríferos, que são os mais primitivos animais, composto por seres sésseis, com corpo repleto de poros e que vivem em ambientes aquáticos. Os animais desse grupo possuem simetria radial, é um tipo de simetria em que o eixo oral e aboral passa através do animal e as partes se repetem em volta desse eixo, que divide o animal em partes iguais, mas alguns podem ser assimétricos. Além disso, são seres filtradores, ou seja, eles filtram a água para onde eles pegam nutrientes, que é a forma que eles conseguem se alimentar. Os animais presentes nesse grupo são as esponjas e são os seres semelhantes a elas. Daí temos o grupo dos quinidários, representado em sua grande maioria por animais marinhos, e se destacam por apresentar dois folhetos embrionários, que são camadas de células que dão origem aos órgãos e tecidos dos seres vivos, e simetria radial. Nesse grupo surge a cavidade digestiva, chamada cavidade gastrovascular, que, como o nome já indica, digere e transporta os nutrientes para o corpo do animal. Entre os animais desse grupo existem representantes da vida livre e seres sésseis, que são como água-viva e as caravelas. O grupo dos plateumintos é conhecido popularmente como o grupo dos vermes chatos. É um filo de invertebrados com sistema bilateral, não segmentados, protostômios de corpo mole e relativamente simples. Seres como a planária e as tênias representam este grupo. Daí nós temos os nematódios, também conhecidos como grupo dos vermes. Diferentes dos plateumintos, não possuem um corpo achatado, e sim um formato cilíndrico, com as extremidades afiladas, um formato fino e pontudo. Além disso, apresentam um tubo digestório completo. Os animais que apresentam esse grupo são as lombrigas e as filárias. Todos os moluscos possuem um corpo mole, e algumas espécies apresentam um corpo recoberto por uma concha calcária. A maioria dos representantes deste grupo são encontrados em água doce, mas existem espécies que vivem em outros tipos de ambiente. Esse foi um pequeno resumo do reino dos animais. Olá, o meu nome é Davi e eu vou terminar a parte do grupo dos animais. Os anivídeos possuem corpo cilíndrico segmentado em anéis. São invertebrados e, dependendo da espécie, podem ser aquáticos ou terrestres.
Nesses animais, os órgãos ficam localizados em determinados anéis do corpo. Possui sistema circulatório fechado, com sangue presente, e sistema digestório completo, com boca e ânus. Nesses animais, a maioria dos terrestres possui respiração cutânea, ou seja, respiram pela pele, enquanto os marinhos possuem brânquias, filamentos que atuam na respiração. Os artrópodes possuem corpo segmentado e apêndice articulado, além de serem revestidos por uma camada feita de uma proteína chamada quitina, que forma um exoesqueleto. Por causa disso, os artrópodes não crescem constantemente, mas realizam mudas periódicas, ou seja, trocam de um exoesqueleto por outro. Após esse processo, eles não podem realizar esforço, porque o exoesqueleto ainda está fraco e pode se quebrar facilmente. Os artrópodes apresentam um filo com maior diversidade, fazendo parte deles insetos e crustáceos. Os equinodermos são animais marinhos que assemelham aos cordados. Além de possuírem endoesqueleto que fica dentro do animal, eles possuem calcário, muitas vezes revestido de espinhos salientes, que é o que dá nome ao grupo. Embora não seja uma coluna vertebral, ele é importante para a sustentação do corpo, pois é bem desenvolvido e resistente. Entre os equinodermos estão a estrela do mar, o ouriço do mar, o lírio do mar e o pepino do mar. O tamanho dos equinodermos pode variar bastante. A estrela do mar, por exemplo, pode variar de alguns centímetros até mais de 1 metro. Os cordados têm como principal característica a existência de um bastão flexível chamado de notocorda. Nos vertebrados, esse bastão só existe na fase embrionária e é substituído pela coluna vertebral. Mas nos anfióxeos e lampreyas, por exemplo, ele existe na fase adulta e atua como principal base de sustentação do corpo. Os cordados possuem fendas branquiais, tubo nervoso dorsal, simetria bilateral e uma cauda poesanal em pelo menos uma fase de suas vidas. O sistema classificatório dos cordados ainda é muito impreciso, tendo várias classificações conflitantes entre si. Agora eu vou falar um pouco das características dos animais que ainda não foram citadas. Todos os animais são multicelulares e eucariontes, ou seja, eles são compostos por milhares ou até trilhões de células. Isso os assemelha às plantas e aos fungos e os diferencia das bactérias por serem bem mais complexos e possuírem carioteca, que delimita o núcleo. Eles são heterotróficos, ou seja, conseguem energia se alimentando de outros seres vivos, e são aeróbicos, que realizam respiração utilizando oxigênio. Todos eles passam pelo processo embrionário, quando um gameta masculino e um feminino se encontram formando um zigoto, passando por 3 estágios diferentes: mórula, bástula e gástrica, onde eles formam tecidos. Eles podem ter simetria bilateral, radial ou não ter simetria nenhuma, quando eles são assimétricos. Os animais podem ser divididos em parazoa, que não têm células evoluídas o bastante para formar tecidos, e os metazoas, que conseguem formar estruturas ainda mais complexas, como órgãos e sistemas. Os animais não têm celulose e nem clorofila, o que diferencia eles dos vegetais. Os cefalocordados, do subfilo Chordata, possuem cerca de 30 espécies. Os cefalocordados são animais pequenos, medindo cerca de centímetros de comprimento. Apresentam o corpo achatado e uniforme, e eles são afilados nas suas 2 extremidades. O atual representante de cefalocordados são os anfíoxos, e aqui temos a representação deles. O corpo dos anfíoxos é composto por músculos longitudinais, ou seja, na horizontal, que são divididos por blocos chamados miotômios, e a notocorda se mantém nos adultos, dando estrutura mais forte ao corpo. Eles são animais que vivem semi-enterrados em praias de areia relativamente grossa, filtrando partículas de alimentos que passam pelo seu corpo. Esses animais possuem até 10 cm de comprimento e se posicionam na areia de forma que apenas a boca fique voltada para o exterior, e costumam nadar durante a noite. Para começar a falar de suas características gerais, é bom começar falando sobre sua musculatura metamerizada, que é organizada em vários blocos, que são chamados de miotômios, e são importantes para a locomoção dos anfíoxos, já que fazem uma contração da musculatura. Os anfíoxos também apresentam nadadeiras, mas essas nadadeiras são bem diferentes das nadadeiras dos peixes, já que na verdade elas são apenas dobras das epidermes dos anfíoxos e servem para a natação. Eles apresentam uma boca rodeada por vários cílios, que são filamentos que filtram partículas, permitindo apenas as passagens de partículas pequenas para a boca, impedindo a passagem de partículas grandes. Depois, o alimento vai para o cerco hepático para ser fagocitado e digerido. No intestino, o bolo alimentar é levado para a abertura de excreção por cílios. É importante notar que os anfíoxos apresentam características exclusivas do filo cordado na fase adulta, que é a presença de um tubo nervoso dorsal e logo abaixo existe a notocorda, que permanece por todo o desenvolvimento do animal. Aqui podemos ver tubo nervoso dorsal, que fica um pouco acima da notocorda,
E fica aqui nessa linha amarela sem listas, ok? Esses animais também apresentam a cauda pós-anal, aqui, que é muito importante para a natação do animal, e também a faringe com fendas branquiais, que promovem a circulação contínua e unidirecional da água. Nos anfíoxos acontece uma constante circulação de água. A água entra pela boca e cai na faringe. Essa água carrega nutrientes e oxigênio e atravessa as fendas branquiais. Então, a água cai numa região chamada de átrio e será eliminada através de um poro chamado de atrióporo, que é por onde a água deixa o corpo do animal. Então, a gente pode ver aqui, a água primeiro vem pela boca, depois ela cai na faringe, então ela passa pelo átrio e ela é despedida pelo corpo do animal pelo atrióporo. Aqui é por onde a água vai sair do corpo do animal e os nutrientes e oxigênio vão ser utilizados no corpo do animal. Agora, falar sobre o sistema digestório. Eles possuem um sistema digestório chamado de completo, já que apresentam boquianos, e eles são animais deuterostômios, o que significa que o blastóporo origina primeiro o ânus durante o desenvolvimento do animal. Agora, o sistema respiratório. As brânquias nos anfíoxos têm um papel pequeno na realização da troca gasosa. A maior parte da troca gasosa é feita por finas dobras que existem na superfície corporal do anfíoxo. Sistema nervoso. O centro do sistema nervoso está localizado em volta do cordão nervoso, acima da notocorda. Do músculo saem duas raízes dos nervos espinhais que se espalham pelo corpo, indo para os órgãos sensoriais. Estes são os selos que percebem a presença de luz e vários sensores táteis pelo corpo que são muito importantes quando se enterram na areia. O sistema reprodutor. Os anfíoxos são dioicos. Cada indivíduo tem um sistema reprodutor feminino ou masculino com até 40 pares de gonadas, que são os órgãos que produzem os gametas próximo ao átrio. Os gametas são depositados no átrio e depois liberados para o meio pelo atrióporo. Portanto, a fecundação dos cefalocordados é externa. O desenvolvimento é indireto, pois passa por fase larval. As larvas são livre-natantes e se alimentam de plâncton. Aqui podemos ver um plâncton. E passando para a próxima parte do sistema excretor, que é a última parte. O sistema excretor é composto por protonefrídeos. O que são protonefrídeos? Protonefrídeos, que filtram os líquidos corporais do anfíoxo e liberam excretas nitrogenadas para o átrio pelos ductos dos nefrídeos. Os nefrídeos são os rins dos invertebrados. São basicamente estruturas tubulares que comunicam com o exterior por meio de uma abertura, sendo a partir daí liberados pelo atrióporo. Oi, o meu nome é Carlos e eu vou falar sobre os urocordados, ou tunicados. Os urocordados são animais pertencentes a um subfilo chamado de Urochordata, contido no filo Chordata. A principal característica desse subfilo é que os animais pertencentes a ele são sésseis, ou seja, são animais marinhos que vivem em grandes profundezas, presos a substratos. Eles são presos a pequenos pedaços de pedras e até grandes navios. Eles podem viver tanto sozinhos quanto em colônias. Há algumas exceções, por exemplo, como as salpas, que reunidos em colônias são capazes de se locomover usando as correntes marinhas. Possuem também a notocorda, um bastão flexível que percorre o dorso do animal em sua fase larval, e essa estrutura também é presente na fase embrionária dos vertebrados e é substituída pela sua coluna vertebral. Os urocordados também podem ser chamados de tunicados. Esse nome vem do fato de serem cobertos por um material semelhante à celulose das plantas, principal componente na parede celular. É formando um tipo de túnica, nela há duas aberturas, como na imagem. A primeira é um sifão inalante, que funciona como a boca do animal, e a segunda é um sifão exalante, ou cloacal, que atua como o ânus do animal. E também é por onde saem os gametas, ou seja, atua como um órgão sexual.
O alimento, principalmente plânctons, entra junto com a água no sifão inalante, passa pelos tentáculos bucais, uma estrutura que impede que sedimentos grandes entrem no animal e então são retidos nas fendas branquiais, localizadas na faringe. E então eles são encaminhados ao estômago através dos endostilo, onde são digeridos. As excretas vão para o intestino e então ao ânus, onde são mandadas ao átrio, por onde são eliminadas através do sifão inalante. Entre esses dois sifões há uma estrutura chamada de gângulo nervoso, originado do tubo neural embrionário, onde se aloja uma glândula neural. Mas mesmo que tenha esse nome, não possui nervos e a existência de glândulas é questionável. Mesmo assim, acredita-se que sua função seja gerenciar o volume do fluido do sangue. Seus órgãos sensoriais controlam a corrente da água que passa pelos sifões e encontram o átrio nos tentáculos bucais e nos sifões. Eles possuem um sistema circulatório aberto, ou seja, o sangue não circula completamente pelos vasos. E o coração é localizado na região ventral, na face inferior da estrutura, e é composto por câmeras que bombeiam a hemolinfa, uma espécie de sangue sem pigmentos que é oxigenado nas fendas branquiais e de lá vai para o resto do corpo. Uma característica dos urocordados é o que seu fluxo sanguíneo muda de direção a cada 2 ou 3 minutos. O coração para e volta a bater ao contrário, com o objetivo de garantir que todas as regiões do animal recebam quantidades iguais de sangue e oxigênio. Que se ele seguisse na mesma direção, os órgãos a serem irrigados receberiam quantidades menores de oxigênio. Os urocordados são em sua maioria monóicos, ou seja, hermafroditas. Eles possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos e realizam fecundação externa por meio de larvas formadas a partir dos zigotos dos gametas liberados no ambiente aquático. As larvas, parecidas com girinos, possuem forma alongada e são transparentes. Possuem também um tubo neural, fendas branquiais, coração, notocorda e cauda. Após ser liberada na água e se desenvolver, a larva irá buscar e se fixar um substrato. Ele vai tentar buscar uma pedrinha para ela ficar presa. Onde então irá iniciar sua metamorfose assim que a notocorda e a cauda desaparecerem. Olá, eu sou Leonardo Dias e vou falar sobre o habitat dos cefalocordados e urocordados. Os animais pertencentes a esse subfilo se entendem por animais marinhos, ou seja, apenas sobrevivem em lugares com grande acúmulo de água saudável, calmas e não profundas, vivendo geralmente em uma profundidade por volta de 30 metros abaixo do nível do mar. Esses animais, na maior parte das suas vidas, vivem semi-enterrados na areia, com apenas uma pequena quantidade de seus corpos sobre o terreno marítimo, assim podendo se alimentar sem necessidade de nenhuma movimentação, mesmo assim sendo possível pela sua capacidade de nadar em seu ambiente, mas não podendo abusar da mesma, já que o animal não consegue ir muito longe com isso, fazendo apenas quando necessário e se comportando abaixo da terra logo após sua viagem. Os urocordados são animais de vivência marinha, em partes mais rochosas onde podem ser fixados às mesmas, vivendo em colônias ou sozinhos em seu ambiente. Ao se fixar a algum substrato, que seria rochas, etc., ficam ligados fisicamente à mesma por toda a sua vida, sem a possibilidade de locomoção. Olá, meu nome é Luiz Fernando e agora nós vamos falar um pouco sobre evolução, focando na evolução dos animais. A teoria da evolução foi proposta por Charles Darwin. Ele afirmava que os seres vivos teriam evoluído de um ancestral comum, herdando pequenas modificações, que se perpetuariam ou não por seleção natural. É provável que os animais tenham se formado a partir de um grupo de protistas heterotróficos chamados coanoflagelados. Estes são seres unicelulares cuja morfologia lembra a dos coanócitos, um tipo de célula presente nos poríferos e relacionada com a alimentação. Alguns dos coanoflagelados formam colônias. Pode-se pensar que o precursor dos animais seria parecido com uma dessas colônias. A primeira coisa que vamos focar será na árvore filogenética. Ela mostra o parentesco evolutivo dos grupos e é a partir daqui que nós conseguimos determinar os grupos que estão mais próximos evolutivamente. Por exemplo, se nós pegarmos esse ponto aqui, nós vamos ver que o grupo mais perto dos cordados é o grupo do equinodermos, evolutivamente. Os pontos em branco são chamados de nós. Eles mostram que em certo ponto da evolução houve uma divergência, ou seja, uma separação.
As retas são a região do ancestral comum, chamadas de raiz. Todos os animais descendem de um ancestral comum e as características dele são comuns a todos os outros animais, como a multicelularidade, animais que apresentam muitas células, e a fase de blástula. Todos os animais passam por essa fase no desenvolvimento embrionário. Nessa primeira divergência, que tem um grupo dos poríferos, pode-se destacar alguma de suas características exclusivas, como a ausência de tecidos verdadeiros. Por essa razão, os poríferos pertencem ao grupo Parazoa e também eles são assimétricos. Agora, se a gente pegar esse ancestral que é comum a todos os filos, menos o filo dos poríferos, nós podemos destacar como característica principal a presença de tecidos verdadeiros. Todo esse ramo tirando os poríferos, faz parte do grupo Eumetazoa. Na segunda divergência, nós temos o filo dos quinidários e pode-se destacar como características exclusivas a presença de dois folhetos germinativos. Eles são animais diblásticos e também apresentam assimetria radial. Agora nessa parte, nós chegamos no ancestral comum a todos os filos, menos o dos quinidários e dos poríferos. E podemos destacar como características desse ancestral comum a presença de 3 folhetos germinativos, eles são triblásticos, e simetria bilateral, importante para o processo de cefalização e formação da cabeça. Então, a partir desse ponto, todos os animais são triblásticos. Agora, nesse próximo ponto, temos a divergência de 2 ramos. Nesse primeiro ramo, que reúne plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes, temos como característica o fato deles serem protostômios, ou seja, são animais em que o blastóporo origina a primeira boca. E no segundo ramo temos os equinodermos e os cordados. O ancestral comum já é deuterostomo. E isso quer dizer que o blastóporo origina primeiro o ânus. Voltando um pouco nos plateumintos, vermes achatados, nós podemos destacar como característica exclusiva a ausência de celoma, ou seja, eles são acelomados, sem cavidade corporal. Partindo mais à frente, temos o ancestral dos nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes. E sua principal característica é a presença de cavidades corporais. Nessa primeira divergência, que traz o filo dos nemateumintos, aqui, nós podemos colocar como característica exclusiva dos nemateumintos a presença do pseudoceloma, que é a cavidade corporal parcialmente revestida por mesoderma. Os moluscos, anelídeos e artrópodes, também os equinodermos e cordados, já são animais celomados. Porém, os moluscos, anelídeos e artrópodes, um ancestral comum deles é celomado. Porém, ele apresenta um celoma chamado de esquizoceloma, que é formado por fendas do mesoderma. Agora, os equinodermos e cordados também apresentam celoma, mas o celoma deles é do tipo enterosceloma, que é um celoma formado a partir de bolsas que surgem na parte superior do arquêntero.
Como características exclusivas dos moluscos, nós podemos citar que eles são animais de corpo mole e a maioria é protegida por uma concha calcária. Nesse ancestral comum de anelídeos e artrópodes, nós podemos colocar a metameria, quer dizer que esses animais apresentam um corpo todo segmentado, todo cheio de metâmeros. Os anelídeos apresentam como característica exclusiva que eles são formados por vários anéis. Já os artrópodes apresentam exoesqueleto formado de quitina. Agora, pegando esse ramo de equinodermos e cordados, as características que aproximam esses dois filos são que eles são deuterostômios, quer dizer que o blastóporo origina primeiro ânus. Eles têm um enteroceloma, eles apresentam um endoesqueleto de origem mesodérmica. E agora aqui nós podemos destacar como característica exclusiva dos equinodermos a presença de simetria radial apenas na fase adulta e o sistema ambulacral, sistema exclusivo desse filo. Bom, e agora falando da evolução especificamente nos cordados, nós temos novamente a árvore filogenética desses grupos, que é formada pelos urocordados, estão aqui, pelos cefalocordados e pelos vertebrados, que são todos estes. Bom, e a primeira coisa que podemos falar com essa árvore é que os cefalocordados estão mais próximos evolutivamente dos vertebrados. Agora vamos falar sobre as características. Primeiramente, no ancestral comum, aqui, ele apresenta 4 características comuns a todos os cordados. A primeira, todo cordado apresenta na fase embrionária uma cauda pós-anal. A segunda característica é que todo cordado apresenta as fendas faringianas. E a terceira, todo cordado apresenta um tubo nervoso, que é dorsal. A quarta, todo cordado apresenta a notocorda, pelo menos na fase embrionária. Essas características são exclusivas dos cordados. Bom, agora aqui nós temos um ponto de divergência em que nós subimos pelo subfilo dos urocordados. Bom, como características exclusivas desse subfilo, nós podemos destacar a notocorda restrita à fase de larva. Ela fica apenas na região da cauda e durante a metamorfose a notocorda é perdida. Por isso os animais adultos não apresentam a notocorda. Já os restantes apresentam uma notocorda desde a região anterior à posterior. Agora aqui subindo mais um pouquinho, nós temos um ponto de divergência e subimos para os cefalocordados. E a característica que nós podemos destacar que é exclusiva desse subfilo é a presença da notocorda permanente durante toda a vida do animal. E os urocordados e cefalocordados são classificados como protocordados. Subindo aqui, nós temos os vertebrados. E a primeira característica exclusiva desse subfilo é que a notocorda será substituída pela coluna vertebral, que eles vão apresentar crânio, endoesqueleto, que pode ser tanto de cartilagem como de osso. E a vantagem evolutiva desse endoesqueleto é que ele confere proteção aos órgãos internos e também facilita a movimentação dos animais. Os vertebrados apresentam ampla capacidade de movimentação, que seria uma evolução tanto no filo dos poríferos, que são sésseis. Agora os animais
tem ampla variedade de movimentos, uns voam, correm, rastejam, etc. E a presença do encéfalo, eles são os primeiros animais a apresentarem o encéfalo. E a quinta característica exclusiva desse subfilo é a presença de um sistema muscular bem desenvolvido, tanto é que eles são capazes de realizar vários movimentos.